O livro de Jonas. Abra a sua Bíblia, você que tem, o Nicolas vai projetar para mim aí. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça, então fica à vontade, viu? Você tem liberdade, está na casa do Pai, então fica à vontade. Aleluia, glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Se você não está com a Bíblia, eles vão projetar aqui no telão, você acompanha comigo. Diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluia. Põe a mão no seu coração agora, igreja. Repita assim comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia na minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como canal de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus nesta noite, junto com as suas palmas aí, ó. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse dar um tema para essa ministração, e eu vou dar, o tema de hoje é: o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Aleluia. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a vontade de Deus, Deus tem duas vontades. Já estou começando a pregar e ensinar. Deus tem duas vontades: permissível e absoluta. A vontade permissível de Deus é que muitas vezes a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço, do nosso jeito. Deus, Ele não quer, mas Ele fala: eu vou permitir, porque meu filho vai aprender. Ele vai quebrar a cara, vai tomar um tombo, vai ficar triste. Ele vai aprender com ele. Com tudo isso, ele vai crescer, vai ficar melhor. Então Deus permite certas situações na nossa vida para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer, deixarmos de ser teimosos. Mas quando a vontade de Deus é absoluta na nossa vida, não adianta a gente estar de testa com Ele não. As coisas acontecem. Quando Ele quer, pode mover céus, terra, o que for contra a nossa vida, a vontade de Deus vai prevalecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O exemplo de Jonas é aonde a vontade de Deus prevaleceu. Eu já preguei várias vezes sobre Jonas, esse profeta, né? Mas eu sempre falei sobre ele, falando sobre missões, porque quando você fala de Jonas, é um pano de fundo para você falar sobre missões. Nesta noite, o entendimento é diferente, o raciocínio é diferente, e eu quero que você pegue essa linha de pensamento. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, Ele vai fazer. Aleluia. E ponto. Aqui nós temos no comecinho Jonas, filho de Amitai. Ele era natural da cidade de Gate. Gate era uma pequena aldeia de Zebulon, lá na Galileia. E por que Jonas fugiu, pastor? Porque Deus, Ele deu uma ordem para Jonas: vai em Nínive, prega a palavra, porque eu vou acabar com aquela cidade. Vai lá e prega. A chance deles de eu mudar de ideia é você pregar. Então por que Jonas fugiu?
Talvez muita gente fale assim: ah, porque ele era covarde, porque ele era medroso, porque ele não era um homem de Deus. Já ouvi tantas coisas desse tipo. Mas sabia que existe um motivo para Jonas ter fugido? Ele realmente ficou morrendo de medo, mas tinha um motivo muito sério. É assim: Nínive, a cidade onde Deus mandou ele pregar, era a capital do Império Assírio. E se você ler a Bíblia um pouquinho que seja, você vai lembrar que os assírios eram arqui-inimigos do povo de Israel. Muitas guerras foram travadas entre Israel e o povo assírio. Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. Aquele povo, os moradores, invadiam e despojavam outras cidades, tomavam os bens, as riquezas, as posses alheias, eles tomavam. Então a cidade de Nínive era muito conhecida. A sua fama não era uma fama boa. E Jonas, ele era um profeta judeu. Aí você imagina um judeu no meio de um povo assírio, um povo inimigo. É mais ou menos assim. Eu vou usar um termo chulo, mas só para você entender. Duas torcidas que não se bicam de time de futebol. Vamos falar Palmeiras e Corinthians. São duas torcidas que se cruzarem, dá choque. Normalmente há brigas quando acontece o cruzamento das duas torcidas. Imagina você, um corintiano todo fardado dos pés à cabeça, com toda camiseta do time, boné do time, calção, tudo do time, bandeira do time. Você é jogado no meio da torcida dos palmeirenses. Vai dar ruim, não vai? É mais ou menos uma situação dessa que Jonas se encontrou. Ele, como um judeu, Deus estava pedindo para ele ir como um cordeiro no meio dos lobos. Ele falou: meu Deus, não vai dar certo, eu vou morrer. E aí ele amarelou, verdade, isso é verdade. Ele foge da sua responsabilidade. Ele desce até Jope, ali, compra uma passagem. Em vez de ir para Nínive, ele vai para o lado oposto, para Tarsis. E é interessante que a palavra de Deus diz que depois que Jonas entrou no barco, o barco seguiu viagem, Tarsis. E no versículo 4, veio uma grande tempestade, mas uma tempestade que o barco começou a se despedaçar. O barco ia a pique, e todo mundo começou a ficar desesperado. No versículo 5 diz que o mestre, o capitão do navio, desce, vai procurar quem está, o pessoal que está nas cabines, e ele encontra Jonas dormindo. Isso me faz refletir. Muitas vezes as pessoas que dão de testa com a vontade de Deus, que desobedecem a Deus, Deus quer usar a pessoa, mas a pessoa diz não. A pessoa, ela está prejudicando todos em volta, e ela não está nem percebendo e continua dormindo, como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas Deus está chacoalhando, dizendo: meu filho, minha filha, eu quero usar a tua vida, eu quero usar de uma forma extraordinária, poderosa, sobrenatural, e a pessoa está lá, dormindo, como Jonas. E aí eles começam a ficar conversando, e aí o que está acontecendo? Lançam sorte entre eles e cai em Jonas. E o pessoal começa a falar: quem é você? Por que caiu a sorte de você? Quem você serve? Qual é o Deus que você serve? E Jonas conta a história dele, conta a história de desobediência a Deus. E todo mundo começa a falar: é por tua causa que nós estamos sofrendo esse mal. E ali no versículo 12, Jonas pede para que eles joguem ele ao mar. Me joguem ao mar que esse mal vai cessar. E eles jogam, e realmente cessa. Na hora que eles jogam Jonas ao mar, cessa-se aquela tempestade. E a Bíblia fala no versículo 17: grande peixe vem e engole Jonas. Se é baleia, se não é, eu não sei. Aqui diz um grande peixe, mas vamos interpretar como se fosse uma baleia, porque a baleia é grande e um homem cabe dentro do estômago de uma baleia. E aí esse peixe engole Jonas.
e ele fica 3 dias e 3 noites dentro da entranha daquele grande peixe, daquela baleia. E ali ele fica desesperado. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que os teólogos da conspiração, os do contra, né? Eles ficam, mas a Bíblia está mentindo, porque a baleia, a traqueia da baleia não tem como engolir um homem inteiro. Queridos, eu sou crente na palavra de Deus. O que eu entendo aqui, eu prego. Aquilo que eu não entendo, eu creio. Em nome de Jesus. E aqui a Bíblia Sagrada, que ela é infalível, que ela não mente, ela está falando que um grande peixe engoliu Jonas. Eu creio, porque se a Bíblia falasse que Jonas tivesse engolido um grande peixe, eu também cria, em nome de Jesus, porque eu sou crente e eu creio nessa palavra. Aleluia. Então vamos deixar os teólogos de conspiração para lá e vamos seguir o texto aqui. No capítulo 2 do livro de Jonas, ele ora a Deus, ele clama misericórdia a Deus. E ali no versículo 10 do capítulo 2, a Bíblia fala que o Senhor falou com um grande peixe ali, a baleia, e ela vomitou Jonas, ela cuspiu ele para fora. E aí ele teve que ouvir a voz de Deus. Depois que isso aconteceu, no capítulo 3, ele prega a palavra na cidade de Nínive. E o que acontece? Deus não destrói aquela cidade. Aleluia. Aquela cidade foi salva. E aí tem gente que fala assim: ô pastor, mas quem sou eu, né, para fazer a obra de Deus? Quem sou eu para Deus me usar? Meu querido e minha querida, você é simplesmente filho e filha do Deus Altíssimo. A sua identidade é de filho, de filha de Deus. 1 Pedro 2,9. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir, que Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz de Jesus Cristo. Aleluia. Entenda uma coisa, igreja: quando Deus te chama, Ele prepara. Quando Ele prepara, Ele te envia. Quando Ele te envia, Ele te supre. Quando Ele te supre, Ele respalda a tua vida. E quando você é respaldado pelo amor de Deus, o nome de Jesus é glorificado através da sua vida. Aleluia. Então não duvide, o que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Assim foi com grandes homens da Bíblia Sagrada. Lembra de Abraão, filho de Terá, da cidade de Ur dos Caldeus? Ele chegou na cidade de Ur, o mesmo nome do irmão dele que foi assassinado pelo rei Nimrod. Eu já estou até dando um spoiler aí, que nem chegou nessa parte aí de Gênesis, já estou contando o que vai acontecer, né? Já atrapalhei os irmãos que estão acompanhando o Gênesis, né? Mas quando ele vai com seu pai Terá, foge ali, procurando terra prometida, e cai em Ur, cai ali em Arã, na cidade de Arã, o mesmo nome do seu irmão que foi assassinado, pai de Ló. Ali ele paralisou, ele e a sua família paralisou. Por isso que lá em Gênesis 12, Deus precisou tirar Abraão do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e enviar ele, porque ali ele estava paralisado. E aí ele foi, e quem ele se tornou? O pai da fé. Aleluia. Ele se tornou o pai da fé na história. Lembra de Isaac, filho de Abraão, e de Sara, o filho da promessa, pai de Esaú e de Jacó, um dos três patriarcas de Israel. Isaac vai para o deserto, cava poço, e o mais interessante é que o poço dá água corrente. Os pastores de Gerar tentam entulhar, fazem de tudo para dar errado, mas Isaac persiste, vai cavando, e aonde ele vai, no deserto, ali no meio do vale, ele cava e sai água. Aleluia.
é vale, é deserto, é seco, ninguém quer, ninguém vai lá. Só porque você chegou, Deus abre uma cisterna, Deus dá água. É por causa de você, igreja, entenda isso. É por causa de você que Deus abençoa. É por causa de você, de seu emprego, a sua firma ainda está de porta aberta. Ela não faliu ainda, porque tem você, um homem, uma mulher de Deus naquele lugar. Você é sal e luz naquele lugar. Aleluia, é por sua causa. Aí tem Jacó, filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, neto de Abraão. Jacó tinha tudo para dar errado. O seu nome já é um engano, já é enganador, suplantador, enrolão, mentiroso. Mas ele tem um encontro com Deus. E queridos, aquele que tem um encontro com Deus, jamais ele volta da mesma forma. A sua vida, o seu caráter é transformado. E Jacó aconteceu isso. E ele deixa de se chamar Jacó e ele começa a se chamar Israel, príncipe do Deus eterno. Aleluia, aleluia. Lembra de José? Muitos falam José do Egito, mas na verdade é José no Egito, porque ele não era do Egito, ele era de Deus. E muitas pessoas não entendem o que Deus fez na vida desse menino. Gênesis 37 em diante você vai ler a história desse menino, que tinha 17 anos de idade, o sonhador. José, o 11º filho de Jacó e Raquel. Ele que foi enganado por seus irmãos, vendido a mercadores ismaelitas, vendido como escravo no Egito, caluniado, jogado na prisão, esquecido por muitos, mas não esquecido pelo nosso Deus. Aleluia. Porque o que Deus tem para fazer na vida dele e na nossa vida, Deus vai fazer. E aí, todos achando, já era, acabou a vida de José, foi ali jogado na prisão, esquecido, acabou a história dele. Não, olha só, do filho solitário de uma casa, José se transforma no segundo homem mais poderoso da nação do Egito. José é o escravo que se torna o gestor mais importante do império mundial da sua época. José é um menino rejeitado, diante de qual todo o Egito tem que se dobrar e prestar reverência. E quem faz isso, meus queridos? É Deus. É Deus que faz isso. Os irmãos de José estavam brigando pela túnica dele. Depois que conquistaram a túnica, que conseguiram, não servia para ninguém, para nenhum deles. Sabe por quê? Porque o que Deus preparou para você não serve para mais ninguém, é para você. Aleluia! É para você. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Tudo isso porque o Deus, nosso Deus maravilhoso, Ele transforma maldição em bênção na nossa vida. Tudo isso porque o nosso Deus, Ele é especialista em milagres. Aleluia! Tudo isso porque o nosso Deus transforma uma situação de humilhação em oportunidade para exaltação na nossa vida. Exaltação e honra. Aleluia! Mas tem gente que ainda não se atentou a isso. Aí tem um texto de Salomão em Eclesiastes. Se você interpretar, Nicolas, eu te agradeço. Eclesiastes 10, versículo 7. Salomão, filho de Davi, escreve em Eclesiastes 10, 7: assim, vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Vou ler mais uma vez. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Nós vemos aqui, queridos, uma inversão de papel, uma inversão de valores. Andam a pé, pastor, passa apuro porque Deus quer? Não, de forma nenhuma. É por causa da sua teimosia muitas vezes, porque Deus está te chamando para você fazer com Ele uma aliança. Deus chama você para ter intimidade com Ele, intimidade com o Espírito Santo, andar com Ele de mãos dadas.
E muitas vezes você não quer, você dá atestado. Falta de posicionamento. Deus está cobrando nesta noite um posicionamento meu e um posicionamento seu. Entenda, estamos no meio de uma pandemia, mas você que é fiel ao Senhor, fiel em todas as áreas, isso é na área financeira, mas também na área de compromisso, de estar aliançado com Ele, dizendo para Jesus: Senhor, a minha aliança contigo é irrevogável, não tem volta, estamos juntos e misturados, Senhor, para o que deve você que está nessa condição, você vai ver que mesmo em meio a essa pandemia, a mão do Senhor estará estendida para você em todos os tempos. Você vai perceber que o fiel e o justo, ele passa por crise sem crise. Aleluia, aleluia. E eu quero te profetizar, declarar na tua vida, você que talvez está preocupado com as suas dívidas, aquilo que você tem que pagar, descansa no Senhor. Ele vai prover o escape, Ele vai prover para você a forma, e você vai se surpreender do que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, porque há uma unção de honra neste lugar, sendo derramado, liberada da parte do Senhor para a tua vida, que se estende à tua casa e à tua família, em nome de Jesus. Aleluia. E aí, duas dicas que eu quero dar para encerrar. A primeira: pare de viver do passado, ficar vivendo só do passado. Por que muitos irmãos e irmãs ficam insistindo só de contar história? Não, porque eu era assim, porque eu fazia assim. Meu querido, minha querida, olhe para as frente, olhe para o autor e consumador da nossa fé, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus, prossiga olhando para Ele. Quando você estiver caminhando, olhando para Ele, aí, olhando para trás, você agradeça, olhando para o lado, você sirva a Ele, olhando para frente, você acredite nele, e olhando para cima, você espere, porque um dia Ele vai voltar. Aleluia. É dessa forma que nós temos que caminhar. Lembra que no carro, o para-brisa do carro ele é grande, mas o retrovisor é pequenininho. Por quê? Que Deus ele quer que você olhe para frente, para frente, caminhe para frente em nome de Jesus. E aí outra coisa, uma outra dica: acabou o tempo de ficar remendando as coisas. Projeta para mim, filho, Mateus 9,16, e vamos ler também o 17. Acabou o tempo de você ficar, remendando as coisas. Ah, quebrou o portão, eu vou colocar um arame. Quebrou ali a cama, vou colocar um bloco debaixo da cama. Vou fazer um esqueminha, Para com isso em nome de Jesus. Chegou o tempo de honra para você, para a tua casa, de coisas novas para você. Deus ele está resgatando você nesta área hoje, te dando honra, trazendo para você vinho novo na tua vida em nome de Jesus. Olha o que diz o texto, coloca para mim, filho. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebenta, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Deus tem vinho novo para você, mas deixa os odres velhos. Coloca a imagem de um odre aí, eu até separei, a mãe sabe onde está aí, onde está os odres. Meu filho vai colocar aqui a imagem de um odre, para você ver como que é. Odre é uma bolsa de couro usada para armazenar o vinho, e a função dele é manter o vinho ou líquido numa temperatura ambiente agradável para você tomar. Então os antigos usavam isso, na época de Jesus se usava isso. Quando os odres velhos, eles eram velhos, eles já haviam expandidos, eles tinham perdido a sua elasticidade.
Por ser de coura, ele era flexível, mas quando ele era velho, ele perdia a sua elasticidade. Por essa razão, se você colocasse um vinho novo num odre velho, você sabe que o vinho novo ele fermenta, ele solta aqueles gases, ele acaba fermentando, e era natural isso acontecer, a fermentação do vinho. Na hora que você colocasse um vinho novo e ele fermentasse num odre velho que já tinha perdido a sua elasticidade, ele ia estourar e você iria perder o vinho. Por essa razão que Jesus, ele disse na sua palavra: não se coloca vinho novo em odre velho. Em nome de Jesus, Deus ele tem coisas novas para você e para a tua casa. Então olhe para frente, acredite, em nome de Jesus, receba o que Deus tem. Aleluia.